Era uma vez um rei que era muito reconhecido pela sua bondade e generosidade com o seu povo. Ele também era muito conhecido pelos seus dons mágicos. Ele tinha uma filha muito linda que era educada para ser uma princesa muito bondosa com as pessoas. Certa vez, essa menina saiu em redor do castelo e começou a caminhar, encantada com árvores que havia naquele local, muito frondosas e lindas, só que o seu fruto era amargo e lenhoso. Ela foi caminhando por uma trilha tão maravilhada, com tanta beleza, que se distraiu e quando viu já estava muito longe de casa. Sem saber voltar, totalmente perdida, ela deitou ali mesmo e dormiu um sono muito profundo, acolhida pelo carinho daquelas árvores. O rei e a rainha, quando perceberam a falta da menina, ficaram desesperados. O rei, usando seus dons mágicos, pediu para a natureza ali do local que o ajudasse a encontrar a sua filha. Foi então que uma trilha de árvores de uma das saídas do castelo começaram a curvar os seus galhos e folhas, apontando a direção escolhida pela princesa. Eles caminharam, foi uma trilha muito longa até encontrar a princesa. Ao chegar lá, a princesa acordou, correu com muita alegria para os braços dos pais e lhes contou como aquelas árvores a protegeram e acolheram e foram tão generosas com ela. A rainha, tomada de um sentimento de imensa gratidão, pediu ao rei que abençoassem aquelas árvores. Desse modo, o rei lançou um feitiço poderoso sobre essas árvores. Desse modo, os seus frutos passaram de lenhosos para comestíveis e muito doces, e por terem fornecido sombra tão confortante para a princesa, eles também teriam um capuz natural que nasceria para simbolizar o abrigo que havia sido dado à sua filha. Daí vem a avelã, na qual a sua noz possui um gorrinho muito gracioso, com a sua cor avermelhada, aveludada, tão peculiares, o qual me inspirou para fazer essa guirlanda de Natal com as nozes da aveleira, representando a prosperidade e bondade. Que essa guirlanda possa lhe trazer o prazer de bordar com sentimentos de paz e ternura, encantamento e felicidade a quem possa lhe apreciar. Namastê. Então, eu estou aqui com o meu tecido, um corte de 30 por 30, que é um tamanho bom para ficar uma boa margem e você decidir depois o que fará com o bordado. Eu usei o algodão cru com acabamento, mas você pode usar o linho ou o tecido de sua preferência. Aqui está o meu risco já impresso. Nesse caso, eu vou tirar com a caixa de luz. Vou deixar na descrição do vídeo o contato do meu fornecedor da caixa de luz. Eu posiciono aqui o tecido, centraliza bem o desenho. E eu vou usar a caneta térmica, se você quiser também pode usar ídolo solúvel. Então aqui eu acendi para você ver como funciona a caixa. Eu vou colocar 2 alfinetinhos, pegando no papel mesmo, para garantir que o meu risco não vai sair do lugar enquanto eu estiver transferindo. É bem importante você estabilizar esse risco no tecido. Então aqui, depois com a caixa de luz acesa, você transfere normalmente, veja como dá para enxergar bem. Se estiver fraco, você pode reforçar o risco com uma canetinha mais escura. Se você tiver dúvida, você apaga, assim você vê aonde você já riscou. Acende de novo e continua riscando.
Aqui eu peguei 2 fios de juta. Eu preferi o fio de juta do que o fio rami, porque ele é um pouquinho mais fino. Se você não tiver, você pode também desfiar a juta, ou um tecido rústico que você tenha. E eu peguei uma linha que mais se aproximasse da cor da minha juta. No caso, eu usei foi o 3862 a DMC, mas use o que você estiver de mais próximo do seu fio. E eu vou transferir, aqui eu transferi com 2 canetas diferentes para diferenciar onde estão os galhos e onde está a guirlanda de juta. Se você não tiver, não tem problema. Então aqui eu já saí com a minha linha e eu vou dar uma pinçadinha na minha juta, prendendo ela dessa forma. Vou um pouquinho para frente. Tá vendo? Eu abraço o fio e volto no mesmo furo onde eu estou. Eu dei uma distância de mais ou menos 1 centímetro de um pontinho ao outro, e aí você vai seguindo o risco, posicionando a juta, o fio da juta, e prendendo com pequenos pontinhos. Eu usei 2 fios. Você pode usar um fio de costura também, caso você não tenha esse de meada. O fio que eu cortei foi com 70 centímetros. Eu vou deixar na lista de material na descrição do vídeo também. 70 centímetros cada um, deu para fazer a guirlanda com uma sobra de garantia. Aqui eu continuo até dar toda a volta. Eu cheguei aqui. Eu passei por cima do outro que eu já tinha feito, o avesso ficou dessa forma, e agora eu corto o excesso. Agora a gente vem com o segundo fio, vou acompanhando o segundo risco. Tem hora que eles passam um por cima do outro, mas o método é o mesmo, dando mais ou menos 1 centímetro e vai pinçando o fio em toda a volta. De vez em quando você estica o tecido para ver se não está ficando repuxado, tá? Porque aqui nós não estamos usando o bastidor. Veja que hora eles quase se encontram, às vezes eles cruzam, e vai fazendo da mesma forma em toda a volta. Aqui o meu já está pronto e eu vou cortar o excesso. Agora nós vamos fazer esse primeiro galho com a 371. Eu deixo na descrição do vídeo também a tabela de conversão para a Anchor. E nós vamos começar pelo caule desse galinho, fazendo ponto haste com 2 fios. Vou um pouquinho para frente e volto no meio do ponto. Mantenha a linha sempre na mesma direção. Eu comecei com a linha ficando para baixo, eu vou todo o caule com a linha para baixo. E eu volto sempre aqui no último ponto. Nunca deixa para cima, tá vendo? Sempre para baixo. Não se esqueça de não fazer no meio do caminho, fazer essa inversão, que dá defeito no ponto. Aí vai fazendo da mesma forma até chegar na guirlanda. Aqui eu passei por cima da guirlanda mesmo. Passei o último ponto e vou esticar um pontinho um pouquinho mais para frente, para ficar bem natural.
E o nosso caule aqui já está pronto. Eu vou te mostrar como eu arremato, apesar de ter um vídeo só tratando sobre arremates, mas eu vou dar uma amostra bem rapidinha. Eu vou deixar no card também o link para esse vídeo sobre os arremates. Eu passo por baixo de alguns pontos e corto. Agora, para fazer a folha, eu vou com a minha caneta dividir essa folha ao meio, para termos um direcionamento. Fica bem mais fácil, principalmente se você não tiver muita experiência com esse ponto folha. Então, nós vamos começar com a 3776, é esse laranja. Eu saio aqui em cima, desço um pouquinho e volto no meio. Parece o começo do ponto haste. Agora, voltando no meio, um pouquinho mais para baixo, eu vou para o lado esquerdo. Como essa folha ela tem alguns serrilhadinhos, a gente não segue muito o risco. Então, eu vou ora fora do risco, ora dentro. Então, eu desço um pouquinho, vou para o lado direito, eu peguei um pouquinho para fora do risco da folha. Aí, eu volto para o meio, vou para o esquerdo, saindo também um pouquinho do risco. Volto no meio, um pouquinho para baixo. E agora eu vou pegar no risco. Dessa forma, a folha vai ficar disforme com aquele serrilhadinho. Eu faço um pouquinho com essa cor. E agora eu vou lá para baixo e vou arrematar, porque essa cor já acabou. Eu vou vir com a cor intermediária agora, que é esse 435, ele parece um dourado, mas não é dourado, tá? É uma cor assim, é um bege iluminado. E eu faço da mesma forma, vou para o meio e às vezes eu pego no risco, uma hora eu pego no risco, uma hora eu pego fora. Agora, a última cor é esse 833, que é um verde bem clarinho. E vou fazendo da mesma forma. E assim a folha está pronta. As outras são feitas da mesma maneira. Eu vou te mostrar essa que está aqui em cima da juta, como que eu fiz. Na verdade, é da mesma forma. Eu faço de conta que a juta nem está aí e bordo normalmente a folha. É por isso que eu prefiro fazer com o fio de juta ao invés daquele fio rami, que ele é um pouquinho mais grosso. Mas caso você tenha só dele, não tem problema. Talvez se dê um pouquinho mais de trabalho para fazer esses pontos que estão em cima da corda. Veja que eu fiz da mesma forma. Aqui já estou com a linha intermediária. E aqui está finalizado. Veja, ficou um pouquinho por cima, para dar essa naturalidade na guirlanda. Agora, esses galinhos do azevinho, eu vou usar o 371, com 2 fios também, o mesmo que usamos no caule do outro arranjinho. E eu venho já fazendo essas pequenas folhinhas. Eu deixei a linha por baixo da agulha. E aqui eu vou fazer um ponto haste. Eu já saio aqui por fora do caule para já fazer essa curvatura. E eu puxo essa linha e dou uma prendida para formar a segunda folhinha. E faço mais um pouquinho do ponto haste.
Aqui já tenho outra folhinha. Tá vendo? Ela tá aqui. Eu dou uma... Já passo para outra. E agora sim eu vou dar uma pinçadinha para puxar esse ponto. Se você tiver dificuldade de fazer assim, pode fazer o caule em ponto haste e depois vir fazendo com pontos retos essas folhinhas pequenininhas do azevinho. E aqui eu continuo com o ponto haste. É bem curtinho aqui o espaço, vão dar poucos pontos. Aqui já dá para arrematar. O outro caule faz da mesma forma. Agora, para fazer o azevinho, eu vou riscar a direção onde iremos com esse ponto, para que fique mais fácil para você visualizar. Eu usei esse 3777, é um vermelho bem fechado, com 2 fios. E eu vou te mostrar como eu fiz esse ponto cheio. Ele vai partir sempre do meio, ali embaixo. E eu vou abrindo como um lequezinho. Volto para o mesmo lugar, ali na base, e vou abrindo seguindo o risco aqui do azevinho. Volto no mesmo e vou contornando bem pertinho do anterior. Vai com cuidado para que ele não fique encavalado. Volta para a base. Opa, subiu uma linha junto. E aqui, já terminando, ele ficou assim. Ajeita direitinho os fios e pode fazer o outro da mesma forma. Agora, esse galinho, vamos começar pelo caule, com esse 435, novamente, que é igual que nós usamos aqui nas folhas, aquele que eu falei que parece um bege dourado. Então, eu vou começar com o ponto margarida e fazendo essa primeira folhinha aqui no topo. A linha por baixo, para ela entrar numa laçada. Aí, vem e prende esse pontinho. Agora, eu volto aqui na base e vou fazer o caule com o ponto haste, que eu já te ensinei. Volta no meio do ponto. Depois é só ir e voltar sempre aqui no último. Não é de onde está saindo a linha, é do último pontinho feito. Aqui eu sobrepus novamente a guirlanda um pouquinho e arremata. Agora, com o 3771 e 2 fios, nós vamos fazer os outros pontos, não todos, o ponto margarida. As primeiras carreiras só, para ficar essa mescla no galinho, fazendo essa composição de cores outonais, que é muito bonita. Então, eu fiz do lado direito, fiz do lado esquerdo, vou fazer mais uma duplinha, e agora nós vamos mudar de linha, vou entrar com esse outro verde, o 833, que também usamos na folha. E o outro galho é feito da mesma forma. Agora, nós vamos fazer esse caule principal. Eu vou com um verde mais escuro até esse ponto, mais ou menos aqui. Eu usei o 936, é um verde mais fechado. E o resto do galho é feito com esse outro verde mais claro, o 371. Então, vamos começar fazendo aqui em cima com o verde escuro. Como a minha curva está para cima, eu vou manter a minha linha aqui no ponto haste para cima. Lembra de não mudar a direção dessa linha. Aqui o ponto haste você já sabe, eu vou até aqui onde eu falei. Eu não faço um ponto completo, apenas estico uma linha ali onde acabou.
e aqui fazer as folhinhas com pontinho margarida, com a mesma cor. Eu faço essas folhinhas escuras na parte escura. Aqui eu venho de novo com a mesma linha, vou fazer outra carreira de ponto haste bem próxima da primeira. Mantendo a linha para cima, da mesma forma, e eu vou fazer agora só até aqui, pouquinho depois daquela folha. Aqui eu já fiz, estou fazendo as outras folhinhas pequenininhas. Agora, nós vamos vir com a outra cor, aquele verdinho mais claro. Eu saí no meio aqui das duas carreiras e vou continuar fazendo o ponto haste. Nessa parte que só está com uma carreira de ponto haste. Então, a segunda carreira eu fiz metade escura e metade clara, tá vendo? E agora eu vou seguir uma carreira única de ponto haste com a cor clara terminando o galho. Note, tá vendo? Aqui ela está dupla. Aqui ela passa, elas se encontram aqui o claro com a escura, claro com escuro, e depois eu sigo com uma carreira única de haste e o verde claro. E aqui eu fiz as margaridinhas com o verde claro. Agora, vamos fazer essa folha, que é um pouquinho, são as mesmas cores, mas é um pouquinho diferente da outra, porque eu vou usar, dessa vez, 4 fios. É o mesmo ponto folha. E da mesma forma como eu te ensinei na outra. Começamos com o escuro, passamos para o intermediário e depois o clarinho. E aqui a minha já está pronta. Agora eu vou te mostrar essa daqui, com essas 3 cores. Eu mesclei, veja que eu fui mesclando essas mesmas cores em todo o trabalho da guirlanda, porque elas já combinam entre si. Então, você pode fazer ao seu gosto, eu dei sugestões. Aqui a folha, o azevinho, é feito da mesma maneira, só que eu mesclei com essa cor aqui que eu usei no topo da folha, que é aquele laranja bem escuro, aquele vermelho bem puxado para o laranja. E as cores que eu usei no lado direito do galinho é a mesma que eu usei ali do lado esquerdo. E fui mesclando o azevinho com essas 2 cores. Nas folhas também. Aqui eu vou mostrar de novo como eu fiz o azevinho para que você não fique com dúvida. Vou mostrar bem rapidinho. Aqui eu estou usando aquela outra cor que eu te falei, vou mesclar. Veja que sempre parte da mesma base, ali o mesmo lugar eu fico na base e vou só abrindo como se fosse um leque. Vou mostrar aqui bem de pertinho para que você possa ver bem, não ficar com dúvidas. Aqui eu estou fazendo ponto cheio porque não é um risco muito grande. Não use ponto cheio quando o seu risco é muito largo, tá? Porque o ponto fica muito solto. Você vai ver isso lá quando nós formos bordar a avelã. Aqui veja que eu seguro com o meu polegar para a linha se ajeitar e ficar acomodada do lado que ela tem que ficar aqui do azevinho. Veja, a linha vai se ajeitando ali do lado. Não deixe de fazer isso, de guiar essa linha para que ela não fique encavalada e o seu ponto cheio fique bem uniforme. Olha, eu seguro a linha até ela se ajeitar. Quase acabando.
E aqui bem curtinho para fechar o nosso azevinho. Veja que bonitinho que ele fica. Agora, eu vou te mostrar, essas folhas, ela tem uma anatomia diferente daquelas outras que nós fizemos. Veja que ela fica com esses dentinhos maiores. Então, eu vou te mostrar aqui nessa, que ainda não está feita, para você ver qual foi o movimento que eu fiz. Então, eu vou começar nessa daqui com a 3776, 4 fios, a intermediária vai ser a 436, e depois a mais clara vai ser a 833, sempre com 4 fios aqui nesse caso dessas folhas. Então, eu saio, começo da mesma maneira como eu comecei as outras, venho como se fosse um ponto haste e vou aqui para o lado. Até aqui tá bem parecido. Agora eu vou começar de fora para dentro. Então, eu estou fora ali do risco também, volto para o meio. Vou para o outro lado, fora do risco, volto para o meio. Vou fazer agora na mesma direção que eu estava o outro. Volto para o meio e volto para o meio. Aqui eu vou fazer de novo, bem próximo da onde eu fiz o último. Agora, eu saí, veja que eu saí bastante do risco. Voltei para o meio, vou para o lado direito e volto para o meio. Vou repetir na mesma altura agora do lado esquerdo, volto para o meio. E repetir do lado direito. Então, eu faço 2 vezes o mesmo movimento. Agora, eu diminuí o ponto, já estou com a minha linha intermediária também. Volto para o meio, volto no risco, volto para o meio e repito. São 2 vezes com ponto maior, 2 vezes com ponto menor de cada lado. A segunda vez do direito, a segunda vez do esquerdo. Primeira vez, segunda vez, segunda vez. Agora já estou com a minha outra cor, o verdinho. Mesma coisa, ponto longo, ponto curto, 2 vezes de cada lado. Dessa forma, vai formando os dentinhos. Veja que fica uma folha bem diferente daquelas outras. E ela está pronta. Agora, nós vamos fazer a avelã. Aqui, eu usei para a parte de baixo, a 433 com 2 fios. E eu vou riscar da mesma forma lá do azevinho, para que você saiba a direção que tem que seguir nesse ponto aqui. Então, veja que aqui, ele é curvado e ele vai diminuindo até encontrar o meio. E da mesma forma do lado esquerdo. Assim fica bem fácil para você saber o caminho que tem que percorrer de cada lado. Veja que ele forma que nem um lequinho em cima e converge tudo para o mesmo lugar lá embaixo. Aqui nós vamos fazer um preenchimento com ponto haste, bem pertinho do outro, uma carreira bem pertinho da outra. Então eu começo fazendo o contorno. Até chegar ali na curva lá embaixo. Veja que cheguei até o meio e vou com a minha linha lá para baixo. Viro o bastidor, vou sair um pouquinho para frente e vou fazer outra carreira de ponto haste bem pertinho da anterior, até lá em cima. Aqui, embora a curva esteja para cima, não há necessidade de você deixar a linha para cima, porque as carreiras estão bem próximas, não vai ter problema. As carreiras estão bem próximas. Aqui eu já arremato. Arremato não, vou com a minha linha lá para baixo. Viro o bastidor para começar uma nova carreira. Então, eu saio aqui, vou fazendo. Agora, eu cheguei nesse lugar, eu vou fazer o
último ponto aqui e já vou com a minha linha lá para baixo. Eu só estico o ponto, veja que eu não terminei ele, só ficou um ponto esticado. Eu vou um pouquinho para cima agora e faço mais uma carreira. Vou fazer bem rapidinho, que aqui você já sabe. Chegando aqui em cima, vamos lá para baixo. Virei o bastidor, outra carreira. Aqui já estamos quase no final dessa carreira e eu vou esticar o meu pontinho de novo. O último ponto eu não completo. Agora eu vou lá para baixo de novo, lá no início. E vou fazer a outra carreira bem próxima, e dessa vez vai igualar esses degrauzinhos que nós fizemos para que pudesse abrir o lequinho da noz. Terminei essa carreira novamente. Vira o bastidor. Que eu fiz bem rapidinho. E olha, eu vou parar, vou mostrar bem de pertinho até onde eu fui. Fui até lá embaixo de novo. E aqui eu fiz o ponto completo, porque aqui já estamos no final da noz. Então, não estou no meio, então eu posso fechar o ponto. Agora eu saio um pouquinho para cima, para abrir esse lequinho que tem aqui no meio da avelã. Novamente o ponto haste, cheguei aqui em cima, vou com a linha para baixo. Viro o bastidor, temos que preencher essa abertura aqui da noz. Então, eu paro um pouquinho antes de chegar embaixo, estico um pontinho. E agora eu vou sair novamente lá na extremidade. E fazer uma carreira completa do ponto haste até lá em cima. Eu estou te mostrando aqui carreira por carreira, então dá para você acompanhar aí junto no seu trabalho, caso você tenha dúvida até onde ir com cada carreira. Nós temos que preencher sutilmente essa abertura, tá vendo? Então, às vezes a gente para um pouquinho antes, fazendo um degrau, vários degraus, para depois normalizar tudo fazendo uma carreira completa. Carreira completa que eu digo que pega desde lá de baixo até lá em cima. Aqui eu arremato. Aqui eu fui até lá embaixo de novo. Já chegamos no meio da noz. Quase no meio. Vou preencher esse finalzinho aqui que falta para preencher a primeira metade. Veja, tá vendo que tem um degrauzinho? Agora a gente iguala com essa outra carreira. Eu estiquei um pontinho, tá vendo? A hora que eu estiquei o pontinho já deu uma igualada. Eu vou quase na base e faço outra carreira. Agora ele já se igualou. Virei o bastidor. Solta a linha de vez em quando, tá? Porque eu fazer várias carreiras de ponto haste ou uma carreira muito longa vai deixando a linha enrolada e ela corre o risco de dar nó. Que eu parei na metade, desci um pouquinho e continuei outra carreira.
Vou te mostrar aqui bem de pertinho, até onde eu fui. Faço mais um pontinho. E nessa eu vou até o fim. Tá vendo? Fiz o outro ponto e completo ele. Quando eu falo não completar o ponto, é que eu apenas estico, ao invés de voltar no último ponto e arrematar no mesmo nível, eu deixo ele esticado. Aí dá uma leveza para que a outra carreira cubra o degrau. Veja aqui, é um ponto completo. Na verdade, esse lado é igual ao outro, só que estamos fazendo ao contrário. Fiz um ponto longo, agora eu vou lá na base. Na verdade, quando você estiver bordando, você vai sentindo aonde você tem que parar e aonde sair na próxima carreira. Pode fazer que você vai conseguir. Veja que eu completo o ponto, tá vendo? Eu voltei ali no último e volto no mesmo lugar. Isso é um ponto completo de haste. Veja que aqui eu só acelerei as carreiras para que não fique muito cansativo, mas eu não deixei de filmar nenhuma. Então você tem como acompanhar junto comigo aí o seu bordado. Mais uma carreira. Cheguei aqui em cima dessa mesma carreira, já virei meu bastidor para começar uma nova. E aqui eu vou terminando em cima do próprio risco que se forma aqui do lado direito. Já pode ir terminando no risco. E aqui a parte de baixo da noz já está prontinha. Fica maciozinho, fica bem bacana. Agora com a parte de cima, eu vou usar o 436, esse bege clarinho. Nós vamos encher de nó francês. Não faça em carreiras, para que ele não fique muito marcado. Faça meio aleatório, assim como eu vou te mostrar. Esse nó francês eu vou fazer ele meio frouxinho, não aperto muito na agulha. Volto, não no mesmo furo, mas bem próximo. Fico segurando a linha até ela ir para baixo. Veja que eu fiz um nó francês mais soltinho. Tá vendo? Não aperto muito na agulha. Para dar esse efeito aqui no chapeuzinho da avelã. Está vendo que eu não estou seguindo uma carreira? Estou fazendo os pontos aleatórios, preenchendo todo esse lado. E assim você vai caminhando e faz toda a volta. E aqui eu vou te ensinar a fazer essa partezinha de cima com a mesma linha que usamos embaixo. E eu vou fazer uma série de pontos cheios. Sai aqui no meio dos pontos mesmo, para dar a impressão que ele está saindo aqui de dentro do capuzinho. E vai pondo um pontinho ao lado do outro. Vou seguindo o risco. E aqui ele já está prontinho. Aqui eu não fiz o ponto cheio, como eu te falei lá atrás, porque é muito longo e esse ponto ficaria muito solto. Então, a solução é ou fazer carreiras de ponto haste ou ponto matiz. Eu usei, no caso, a carreira de ponto haste.
Que nunca te falte o sorriso fácil e a pureza no olhar. Que sempre haja um refúgio dentro de ti para poder se retirar em seus momentos mais importantes. Eu desejo que você sempre seja a sua melhor companhia e que possas perceber que essa é a sua melhor versão, que você nunca deixe de ver a beleza que há em ti. Namastê.